Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e drama chamado 10x10, ou Cativeiro. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com a protagonista Cat Newland passando pela sua rotina habitual. Ela trabalha em sua floricultura, toma café da manhã no restaurante do outro lado da rua e vai às suas aulas de yoga. Durante todo o tempo ela é seguida por um homem estranho chamado Robert Lewis. Enquanto Cat está na yoga, Lewis espera lá fora. Ele verifica o carro dela antes de pegar a sua arma, um saco plástico, cordas, fita adesiva e um jornal do seu porta-malas. Depois de jogar todas essas coisas no banco da frente do seu carro, ele continua esperando e recebe uma ligação da sua empregada, Alondra, que confirma que tudo está certo para esta noite. Após o término das aulas de yoga, Cat conversa com outra mulher no vestiário e mostra uma clara desaprovação quando a mulher insinua que quer trair o seu marido. Depois ela vai para o estacionamento pronta para ir para casa, mas ela mal chega ao carro antes que Lewis salte em cima dela. Ele cobre a cabeça dela com um saco plástico e a joga no chão, tentando sufocá-la, mas Cat ainda consegue empurrá-lo e tirar o saco. Ela grita por ajuda, mas a única pessoa próxima tem fones de ouvido ligados e não a ouve. Isto dá a Lewis a chance de agarrá-la novamente, e ele lhe diz que a matará se ela fizer outro som antes que ele cubra sua boca com fita adesiva e amarre os seus pulsos e tornozelos. Cat é deixada no chão enquanto Lewis volta para o seu carro. Ele espera que o veículo ao lado dela saia de lá e depois coloca o carro naquela vaga. Lá ele pega Cat e a tranca em seu porta-malas antes de ir embora. No caminho para sua casa, um carro da polícia para ao lado do seu no semáforo, mas ele se comporta bem e consegue não levantar nenhuma suspeita. Quando ele chega em casa alguns momentos depois, a porta da garagem fica presa no meio do caminho, então ele mesmo tem que terminar de levantá-la e enfiar uma vassoura embaixo para mantê-la de pé. Lewis leva tempo para dar a volta no carro e entrar na garagem de ré, de modo que o porta-malas entre primeiro. Ele tira Cat do porta-malas e a arrasta pela casa enquanto seus pés sangrando deixam manchas de sangue no chão. Ela é levada para uma cela 10x10. Depois, Lewis a tranca e se esconde atrás de uma parede falsa e de uma mesa. Enquanto Cat luta contra suas amarrações, Lewis coloca a comida no forno e vai até o seu carro para pegar as suas coisas e a sua bolsa. Então, ele faz uma visita a Cat. Ele a informa que as paredes são a prova de som, então não vale a pena gritar. Depois diz a ela que vai tirar a fita para que ela possa lhe dizer o seu nome. Depois que Cat acena com a cabeça, Lewis remove a fita, mas ela começa a gritar. Então ele a deixa sozinha e vai para o seu escritório. Ele verifica seu computador para ter certeza de que tudo na cela está sendo gravado. Depois abaixa o som. Em seguida ele começa a limpar as manchas de sangue em seu piso. Cat consegue se levantar e começa a bater na porta com o corpo inteiro, mas não consegue nada com isso. Chutar os painéis da parede também não funciona. Então ela decide tentar outra coisa, quando percebe que a cela tem um respiradouro. Ela se aproxima ao máximo possível e tenta gritar por ajuda, mas a casa está em um local remoto, por isso ninguém pode ouvi-la. Enquanto ouve uma gravação de notícias antigas que menciona um caso que está sendo reaberto, mostrando provas de 3 mortes que não foram naturais, Lewis carrega a sua arma e vai ver Cat novamente. Ela lhe pede para não tocá-la e lhe oferece $50.000 que ela tem em suas economias. Então Lewis ressalta que é muito dinheiro para alguém em seu ramo de atividade. Mas ele não quer o dinheiro dela, ele quer que ela lhe diga o seu nome. E ela responde, Cat Newland, o que o desaponta e o faz ir embora. De volta à cozinha, Lewis vasculha a bolsa de Cat, mas ele não encontra nada de útil, então ele volta a assistir às mesmas notícias antigas. Desta vez, o repórter diz que as provas não foram suficientes para provar uma morte não natural, então o caso foi encerrado novamente, e as famílias planejam lutar contra essa decisão. Enquanto Lewis volta a cozinhar, Cat se esforça ao máximo para dobrar o seu corpo, e consegue colocar as suas mãos atadas na sua frente. Quando Lewis vai buscá-la para o almoço, Cat está esperando por ele atrás da porta e não perde o seu tempo em atacá-lo. Ela o esmurra até que ele caia no chão e o chuta quando sai da sala. Uma vez do lado de fora, ela pega o vaso da mesa e o esmaga na cabeça dele. Cat se arrasta até o escritório de Lewis e tenta chamar a polícia usando o telefone fixo, mas Lewis aparece e atira no aparelho. Quando ele se aproxima, ela pega um peso de papel da mesa e o acerta com ele, deixando-o inconsciente no chão por alguns segundos. Então ela vai para a cozinha e encontra o seu celular na bolsa, mas não tem sinal.
Então ela procura uma faca nas gavetas e corta as amarras dos seus tornozelos antes de tentar sair da casa. Infelizmente, todas as portas estão trancadas. Lewis acorda e Cat lhe pergunta como ele sabe qual é a ocupação dela, mas a sua única resposta é se sentar à mesa e convidá-la para almoçar. Enquanto ele come, ele pergunta novamente o nome dela, e ela responde mais uma vez, Cat Newland. Lewis o lembra que ele tem uma arma, e armas vencem as facas. Então Cat aceita se sentar à mesa, mas não toca na comida. Depois de dizer que se ele quisesse morta já teria matado, ele pergunta mais uma vez o nome dela. Cat dá a ele a mesma resposta, o que o irrita e o faz atirar seu prato na cara dela. Ambos deixam a mesa enquanto Lewis se aproxima com a sua arma apontada para ela. Cat a derruba das suas mãos e tenta lhe dar um soco, mas Lewis responde empurrando-a contra o balcão da cozinha. Cat consegue tirá-lo de cima dela, mordendo-o. Então ela coloca os seus pulsos amarrados ao redor do seu pescoço para sufocá-lo. Entretanto, isso não é o suficiente para deixá-lo inconsciente. Então, quando ela tenta escapar, ele a derruba com um soco e a leva de volta para a cela. Quando ele volta para a cozinha, sua empregada doméstica, Alondra, está lá. Ela veio porque ele não lhe disse se precisaria dela hoje ou não. Lewis lhe diz que ela não é necessária e a dispensa, mas Alondra insiste em limpar os pratos quebrados e cuidar das suas feridas. Lewis lhe diz que está tendo apenas um daqueles dias e tenta fazê-la partir novamente. Alondra hesita, mas aceita e promete voltar no dia seguinte com a sua filha, que está em uma festa do pijama. Lewis limpa as bagunças, coloca as flores em um vaso novo e lava a faca ensanguentada antes de verificar Cat para colocar alguns curativos em seus cortes. Depois ele toma um banho e cuida das suas próprias feridas. Termina seu almoço em frente à TV, assistindo mais velhas gravações de notícias sobre o Charleston 3, um caso de 3 pacientes que morreram em circunstâncias misteriosas no Hospital All Angels em Charleston. Enquanto isso, Cat recupera seu celular escondido dentro das suas calças, mas ele está sem sinal. Ela o guarda quando descobre que um dos ladrilhos do chão rachou, então ela começa a trabalhar para tentar tirar o pedaço do chão. Lewis visita Cat novamente, desta vez trazendo uma cadeira com ele. Ele começa a fazer perguntas sobre a sua vida pessoal, seu nome, seu aniversário, sua cidade natal, sua escola, sua idade, quantidade de irmãos, profissões de seus pais e o seu relacionamento com a igreja. Cat responde a todas elas, mas Lewis não fica satisfeito. Ele lhe diz que a tem seguido durante meses e sabe que tudo o que ela acabou de dizer é mentira. Então ele continua a pressioná-la para obter as informações verdadeiras. Cat finalmente muda sua história quando ele atira na parede. Seu verdadeiro nome é Natalie Ann Steven. Ela cresceu com a sua irmã gêmea Cat, que se matou quando o seu pai, que era médico de um time de futebol, deixou a sua mãe por uma líder de torcida. Natalie não desistiu e passou a estudar enfermagem como sua mãe. Agora que ela admitiu o que ele queria, Lewis lhe diz que ela deve estar se perguntando por que ele a raptou, mas ele só diz que ela provavelmente já sabe, antes de sair da sala novamente, levando a cadeira com ele. Assim que a porta é fechada, tanto Cat quanto Lewis têm um colapso emocional. Enquanto Lewis volta para a sala para ver vídeos antigos dele com a sua família, Natalie começa a trabalhar novamente no piso quebrado. Ela não faz nenhum progresso, então ela pega o seu telefone mais uma vez e o coloca contra a ventilação, finalmente conseguindo obter sinal. Ela liga para a emergência e tenta pedir ajuda, o que se revela difícil porque o sinal é fraco. Enquanto isso, Lewis vê um celular no vídeo e percebe que ela levou o seu telefone para a cela com ela. Ele entra logo depois que ela o esconde, mas o recupera das calças dela e o destrói, deixando as partes quebradas no chão. Outro interrogatório começa. Natalie admite ter trabalhado no Hospital All Angels, e Lewis pergunta a ela sobre os pacientes que morreram inexplicavelmente sob seus cuidados, incluindo a sua esposa, Alana. Então, Natalie o lembra que houve um julgamento e todas as enfermeiras foram consideradas inocentes. Ela diz que só deixou a cidade porque precisava de um novo começo. Lewis não acredita nela e lhe conta todas as pistas que o fizeram desconfiar. Um homem chamado John Lamptey morreu de falência de órgãos um mês antes de conseguir o seu seguro-saúde. Alana estava sem a aliança de casamento que ela nunca tirou e estava bêbada, o que era estranho porque ela nunca bebia, e o seu corpo estava cheio de uma droga normalmente usada para incapacitar vítimas de abuso. Lewis não acha que foi apenas Natalie que fez aquilo, ele sabe perfeitamente, então ele lhe diz que se ela não admitir, ela morrerá também. Lewis volta para assistir a vídeos antigos da sua família, depois de verificar que o seu computador ainda está gravando cada barulho no porão.
Ver a sua esposa morta na tela o perturba, então ele corre de volta para a cela e coloca sua arma na frente da cabeça de Natalie, e ela finalmente aceita confessar. Ela e sua irmã cresceram em um ambiente muito religioso, seguindo os ensinamentos da Bíblia. Quando Cat descobriu que seu pai estava dormindo com a sua melhor amiga, ela o confrontou sobre isso e ele os abandonou, deixando-as com toda essa vergonha. A família se tornou piada na cidade por algo que não era culpa delas. Elas estavam sendo punidas pelos pecados do seu pai. Foi isso que levou Cat a se matar. Natalie a encontrou no celeiro, pendurada nas máquinas. É por isso que Natalie dedicou a sua vida a servir as pessoas, e os pacientes sempre lhe confiariam seus segredos, mesmo os maus. Todas as suas 3 vítimas tinham feito algo errado. John Lambton tinha tido 2 esposas. Jane Spencer mentiu para a polícia sobre o seu marido pelo dinheiro do divórcio, e Alana andava traindo seu marido. Lewis não acredita nisso, mas Natalie explica todas as pistas por trás do caso. É por isso que Alana tinha sido encontrada bêbada em um bar de hotel, vestida com pouca roupa e sem a sua aliança de casamento. Seu amante até a visitou no hospital. Natalie admite ter matado os 3 por serem pecadores, e Lewis deixa a cela, inquieta após descobrir o segredo da sua esposa. Ele começa a acreditar em Natalie. Quando ele volta para a sala de estar e vê outro vídeo, Alana se comporta desajeitadamente ao ignorar uma chamada em seu celular. A confirmação faz Lewis passar por um colapso emocional e ele começa a quebrar as coisas ao redor da casa enquanto grita furioso. Depois ele entra em seu carro e sai da casa, enquanto Natalie encontra um pedaço do seu telefone e percebe que pode usá-lo como ferramenta para finalmente libertar o pedaço de azulejo do chão. Lewis chega ao lago que ele costumava visitar com a sua esposa e é abordado por 2 policiais que lhe perguntam sobre suas feridas e seu endereço, porque estão investigando uma chamada que descreveu um carro como o dele. Após verificar a sua licença e o porta-malas do seu carro, eles o deixam ir e Lewis decide voltar para casa. Ele entra na cela e se agacha na frente de Natalie para dizer que ela não tinha o direito de matar a sua esposa antes que ele tivesse a chance de falar com ela, e ele também pede que ela se entregue. Natalie responde o apunhalando no ombro com um estilhaço do chão. Então ela começa a chutá-lo e lhe diz que agora é Cat e não o deixará arruinar a sua nova vida feliz. Lewis consegue remover o fragmento do seu ombro, mas Natalie dá um soco na ferida antes de sair correndo para fora da cela. Na cozinha ela procura a arma, mas não a encontra, então ela pega uma faca e volta para a cela. Lewis está esperando por ela e tenta trancá-la novamente, mas Natalie coloca o seu braço na porta para detê-lo. Eles lutam por um momento antes que Lewis fuja e chegue à cozinha, onde ele encontra a sua arma no chão. Natalie chega enquanto ele a pega e o golpeia na mão antes de começar uma briga com ele. Eventualmente, ela consegue dominá-lo e roubar a arma que ela aponta para ele. Nesse momento, eles são interrompidos por Alondra, que está entrando na casa com a filha de Lewis, Summer. Natalie atira em Alondra, depois captura Summer, e quando ela tenta alcançar o seu pai, ela aponta a arma para sua cabeça e lhe diz que Summer não é sua filha. Mas isso não importa para Lewis, que diz a Natalie que ela não tem que se entregar. Ele não dirá nada a ninguém se ela não fizer mal à filha dele. Natalie não aceita isso porque a polícia vai rastrear a sua ligação de qualquer maneira. Então, Lewis lhe diz que ele gravou tudo o que ela disse. Isto distrai Natalie e Summer aproveita a oportunidade para morder o braço dela e escapar. Lewis não perde tempo e pula em cima de Natalie, jogando-a no chão e a estrangulando até que ele a nocauteie. Assim que ele dá alguns passos de distância, Natalie está de pé novamente. Então, Lewis atira nela antes de sair para encontrar sua filha. Ele encontra Summer escondida na cela e a leva com ele. Eles param no escritório para levar o pendrive com a gravação. E Summer percebe que Natalie se foi. Então, Lewis a leva para a garagem. Ele está levando Summer para dentro do carro quando Natalie o encontra e tenta atirar nele. Mas a arma está sem munição, então eles começam a lutar novamente quando Summer sai do carro. Natalie bate em Lewis com várias ferramentas de jardim, até que ele o domina e coloca uma forquilha no peito dele, com a intenção de matá-lo. Lewis agarra o garfo para impedi-la de esfaqueá-lo e a empurra até conseguir atingi-la, fazendo com que ela caia de volta contra a vassoura que ele havia usado anteriormente para manter a porta da garagem levantada. Sem a vassoura para segurá-la, a porta cai em cima dela e prende o seu corpo enquanto ela cai inconsciente. O filme termina com Lewis abraçando Summer e pedindo desculpas para ela, chamando-a de filha, enquanto a polícia chega. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.